das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, finalmente, dia 24 de julho de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais do Grupo Folha, para você não perder nada do Folha no Ar. São 7h08 em Campos. Muito bom dia. Pelo Alexa, deu o comando Alexa, ouvir Folha FM. Pelo aplicativo da Folha também, só baixar o nosso app aí no seu smartphone, no seu iPad, o que for, para você ouvir, curtir, também seguir e compartilhar a nossa programação. 7h08. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa esta edição de hoje com a previsão do tempo, como sempre acontece, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje um pouco menos quente que ontem. Ontem chegamos a 33 graus aqui no centro. Hoje, com tempo bom, céu claro, 27 graus de máxima, 20 de mínima. A possibilidade de chuva, sim, em torno de 60% de probabilidade. No finzinho da tarde, início da noite. Programa de hoje com Everton Luna, que é jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Nós temos o prazer, a satisfação de receber aqui o André Vitor Freitas. Ele é CEO do Americano Futebol Clube, é o homem que faz a gestão aí do Americano, e ele vem para falar sobre essa excelente campanha do Americano na A2, que coloca o time na final da competição e vai agora para o confronto com o Resende. Na campanha de 2026, o Americano tem um aproveitamento de mais de 76%. Em 17 jogos, foram 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados, 13 sofridos, uma média
de 1,47, 1 gol e meio por jogo. O americano tem 76% então de aproveitamento na competição. Portanto, vamos conversar com o André Vitor, que também é advogado com especialização em gestão de futebol e direito também do futebol, para a gente falar com ele sobre essa parte burocrática toda, a parte do CEO, mas o André também tem uma outra parte legal para a gente conversar, e é sobre a carreira dele. Ele foi jogador profissional, chegou a atuar entre outros clubes no Olaria, ele vai contar mais aqui para a gente, e é primo do Felipe Melo, que é também empresário que investe nessa SAF, que vai assumir o americano. Então, vamos conversar com o André. Obrigado, André, pela sua presença. Já trago aqui o seu bom dia, traremos o seu bom dia, né? E a sua conversa. E a expectativa, é claro, evidentemente, para a gente pegar aí o Resende, o primeiro jogo agora, já nesse final de semana. Bom, são 7h11 em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem, que é a sua saúde, a sua família. E também com o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região, e o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h12, nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Uma tragédia. Homem e criança morrem após carro bater em poste e pegar fogo em Quissamã. Minha nossa. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira na RJ 196. A mulher, que também estava no carro, foi socorrida em estado grave para o hospital. Lamentamos profundamente, nos solidarizamos aí a todos os amigos e familiares. Colisão de caminhão com carro, essa já é outra, e é aqui em Campos, resulta em incêndio ali na 28 de março, também outro incêndio. Cestas básicas, mas nesse, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Cestas básicas arrecadadas na feijoada da Folha são entregues. Foram 22 toneladas, 22 mil quilos de alimentos entregues a 18 instituições. E ainda, incêndio é registrado em cerâmica na RJ 216, na Baixada Campista. O fogo foi controlado na madrugada de quinta. Desembargador Ricardo Couto sanciona a LDO 2027. O Estado deve ter um déficit aí de 13 milhões de reais. A receita de 120 bilhões. Obras do Shopping Estrada seguem dentro da rodoviária e também no entorno. Superbom oferece mais de 150 vagas de emprego para unidades de Campos e São João da Barra. Sindi Varejo celebra 95 anos com missa e reúne empresários em Campos. Espaço da Oportunidade de Campos com 396 vagas, inclusive para PCDs também, e aí com grandes oportunidades. Frederico no Ministério Público para alinhar ações voltadas às crianças e adolescentes. Bom, são essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Vamos rolar essa bola aqui literalmente hoje, porque a gente vai falar com o CEO do americano, o André Vitor Freitas. Já apresentamos o André aqui, advogado, com especialização em direito do futebol e gestão também do futebol, e está com a gente aqui nesta manhã para falar sobre o nosso glorioso, nosso alvinegro. Ô André, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo, e para aliviar os corações alvinegros, saudações alvinegras. Bom dia, André.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, Everton. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Saudações alvinegras. Legal. Uma sexta-feira maravilhosa dessa, né? Uma expectativa grande pro jogo de amanhã. É lá em cima, né, cara? Com uma campanha dessa, né, bicho? Todo Sim. mundo aí. E até na nossa opinião geral, a segunda melhor equipe da competição. Primeiro, a gente não pode nunca tirar o protagonismo do americano, sobretudo por ter conquistado o título da primeira fase, da Taça Santos Dumont. Mas o Resende realmente sempre foi a equipe que nós observamos de perto, um excelentíssimo trabalho. À frente do Resende hoje eu conheço o Dr. Alberto. O Dr. Alberto, inclusive, é um mentor, um professor. Não tinha dúvida que o trabalho do Resende ao longo desses anos, sobretudo esse ano, daria esses frutos. Sem dúvida, vai ser uma final dura. Quer dizer, então já podemos adiantar, chegaram os melhores nesse caso, né? Na minha opinião, sim. As duas equipes que tinham ali o Maricá veio bem também durante a competição, então o América também, tanto que chegaram ali na semifinal, mas de robustez para chegar à final, acredito que o Americano e o Resende eram as duas equipes que estavam nessa rota. Vamos falar sobre isso, porque você traz aí um dado interessante, que é ao longo do tempo a preparação do Resende e, bem ao contrário, né, o pouco tempo que o americano teve. Então a gente vai chegar lá. Mas deixa eu trazer aqui para a conversa o nosso querido Everton Luna, jornalista e repórter de política. André, vamos lá. O Everton, bom dia, bem-vindo. Bom sempre contar contigo aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, André, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. André, antes da gente falar dessa expectativa para essa final, que é o que todo mundo quer saber, né? É o que todo mundo está esperando, mas acho que a gente estava conversando em off, né, e a sua história de vida exemplifica um pouco do sucesso do americano. A sua caminhada mostra que o trabalho que está sendo feito hoje no Alvinegro, ele reflete também o seu trajeto. Conte um pouco pra gente, cara, como que foi essa caminhada? Você tentou ser jogador de futebol? Não tentou não, né? Você foi profissional e em algum momento, por conta das lesões, como você falou, né? Você teve que se afastar e partir para um outro caminho. Conta pra gente mais ou menos esse trajeto, pra gente entender. Claro. Eu com 7 anos de idade, eu tive um problema, eu fazia natação, tive um problema por conta de bronquite, então o pediatra ali já deu um diagnóstico para minha mãe e falou assim, olha, tem que continuar praticando esporte, mas tem que buscar uma outra alternativa. Foi quando de pronto ali, eu ainda muito novinho, falei assim, mãe, pode ser futebol e tal, eu entrei na escolinha do Mauá, em São Gonçalo, me destaquei bastante entre ali a molecada, e com 9 anos eu fui pro Fluminense e fiquei 4 anos no Fluminense, ali na categoria pré-mirim. Hoje a gente fala de sub-20, sub-17, 15, 14, mas antes era pré-mirim, mirim infantil, juvenil e juniores. Eu fiz ali o pré-mirim e o mirim no Fluminense. Saí do Fluminense, fui pro Flamengo, fiz a categoria do infantil no Flamengo, 2 anos de Flamengo. E a categoria juvenil, que ali já era o 16, 17 anos, eu fui no Olaria. No Olaria eu fui campeão, inclusive dessa Série A2 que a gente está disputando agora, no Sub-20, fiquei 4 anos no Olaria também, e ali no Olaria foi quando eu tive até uma linha de corte importante, que em determinado ano a categoria Sub-20 não teria competição no início do ano, mas o profissional sim. Então, com 18 anos, eu e mais 3 atletas, a gente subiu profissional direto, e eu já iniciei essa transição com 18 anos profissional no Olaria. Voltou, aí o Sub-20 se apresentou, eu descia para jogar e foi nesse ano que nós fomos campeões. Ali do Olaria, existia a expectativa já de assinar um contrato profissional ou não. Uma coisa é você, Sub-20, estar no profissional. Atuar até mesmo pelo profissional. Outra coisa é assinar o contrato profissional. Meu contrato profissional foi assinado pelo Gonçalense, que hoje é o Petrópolis Gonçalense, que disputa a Série B1 do Campeonato Carioca. Deixo aqui a minha gratidão
ao seu Joacir e ao Thiago. O Thiago, que eu tive o prazer de encontrar ele agora na Portuguesa e Gonçalense, e Portuguesa e Americana, agora na ilha. Foi o presidente à época, eles eram donos do clube, foi ele quem assinou meu contrato profissional, e ali eu realmente me tornei um atleta profissional com 20 anos. Com 20 anos de idade. Eu tive algumas sucessivas lesões de posterior, uma atrás da outra, que aquilo começou a me prejudicar um pouco. Até que no amistoso, o Séries ainda era ativo, eu estava fazendo uma pré-temporada, nós fizemos um amistoso contra o Séries ali em Bangu. Eu tive uma lesão que eu torci o meu joelho. Eu não cheguei a ter nenhuma lesão grave de joelho, mas eu tive um edema ósseo, meu joelho bateu muito forte no chão. Esse edema ósseo ali, eu arrastei essa dor por muito tempo, 2 anos, 3 anos. Mudança climática me prejudicava muito, até o ponto que eu falei assim, cara, o 21 para 22 ali, eu falei assim, acho que deu para mim, já tá no meu limite, e eu optei por parar. No final de 2026, início de 2027 eu já entrei na faculdade, me formei em Direito, fiz OAB, enfim, aí vem as pós-graduações que já foram mencionadas e a vida foi conduzindo a sair do esporte, transitar entre ali o direito empresarial, o direito tributário e retornar para o esporte agora numa posição diferente que hoje eu vejo tudo com grande valia, porque eu vivenciei a prática, vivenciei a categoria de base, vivenciei a equipe profissional, vivenciei a disputa de competição, ser campeão, inclusive da competição que nós estamos disputando agora, e agora estou vivenciando o extracampo, né? Então, para mim, isso eu acredito que é um grande ativo hoje na gestão do Americano. Só me permite, Everton, desculpa. Você é primo do Felipe Melo. Então, primo. Você é primo. Então, essa coisa de futebol profissional, que futebol por futebol, todo brasileiro, acho que a primeira coisa que ele nasce que quer é uma bola. E não é negócio de menino e menina, ou só menino, não, é todo mundo. Que bom por isso. Mas e você foi qual posição? E jogava bem? Como é que foi essa história sua lá dentro de campo? Eu sou primo do Felipe, a mãe dele e a irmã da minha mãe. A gente é primo direto, não é primo de consideração, de criação, não. A gente realmente é do mesmo sangue. Assim, eu parto do seguinte princípio: se tivesse muita qualidade mesmo, eu não teria saído do grande e teria tomado uma outra rota. Tá? Eu tenho muita consciência disso. E o atleta, quando você vê ele no desenvolvimento da categoria de base, a gente tem muito na cabeça que o atleta, para se tornar profissional, ele tem que ser um atleta de Série A do Campeonato Brasileiro com projeção para jogar a Europa. Pelo contrário, a grande realidade do futebol não é essa. Tampouco altíssimos salários. Então, em determinado momento eu tomei consciência que eu já era um atleta profissional. Com 20 anos eu era um atleta profissional, mas na consciência eu falei o seguinte: não, eu não tenho essa capacidade de projeção que o Felipe Melo teve, por exemplo. O Felipe Melo é um gênio. A parte de ser família e de primo, mas o fato é que o Felipe Melo é um gênio da bola. Os passos que o Felipe deu durante toda a sua carreira, o Felipe foi um atleta de seleção brasileira. Isso já resume bastante daquilo que a gente quer falar. O Felipe jogou nos grandes da Europa, nos grandes do Brasil, nos grandes da Itália, da Turquia. O Felipe foi multicampeão de tudo que disputou. A gente está falando de Juventus, Inter, Galatasaray. Então, assim, e ao mesmo tempo eu tive um contraponto muito importante, que foi essa realidade do Felipe, que eu acho que me norteou também. Foi assim: peraí, até que ponto o André tem essa projeção? E jogava na mesma posição, jogava de volante por vezes, até como o Felipe jogou durante bastante tempo ali no Palmeiras, jogou no Fluminense, por vezes joguei recuado de zagueiro. Então eu tive muito essa referência através do Felipe. Falei assim: não, peraí, cara, aqui essa é uma linha de corte muito importante que eu tenho dentro de casa. E o Felipe sempre conversou muito comigo também sobre isso. Então, assim, foi assim: André, olha, você tem um caminho e tem outro. Depende muito daquilo que você quer projetar e daquilo que você enxerga. E, de fato, eu nunca me vi nessa projeção macro. Eu falei: não, vou por outro caminho que é possível também ter sucesso, é possível também chegar aos objetivos da mesma forma. Eu aí. Eu não fui goleiro, mas sou radialista. Só comentar aqui, Everton.
Uma coisa, assim, foi muito legal também que eu fui setorista, cobri o americano por muitos anos, viajava muito, acompanhava tudo, então acabei também tendo esse pouco de envolvimento com futebol, não só pelo amor ao futebol, mas só colocar pontuar uma posição minha com relação ao Felipe. Felipe é um cara estourado, é um cara guerreiro, brigador, batalhador. Quando eu falo de Felipe, eu lembro daquela imagem dele no Fluminense agora pro final, que ele tirou uma bola para lateral e saiu gritando. O cara é evangélico, então, né, não misture as coisas. Mas uma coisa o Felipe tem, você falou muito bem, a qualidade do passe do Felipe é um negócio impressionante. Se você acha que eu estou comentando porque eu estou na frente do primo do Felipe, dá uma olhadinha nas imagens, vê lá o Felipe atuando, vê a qualidade do passe dele, que é um problema do futebol brasileiro muito grande. A gente tem uns passes, e ainda mais aquela saída de bola lá de trás, em que os caras atravessam a bola no meio de campo, é um negócio impressionante, altamente arriscado, e muitas das vezes o passe é ruim. Então, só queria deixar esse ponto aí, se você concorda ou não, Everton, pode falar, ou você, meu caro André, claro que você vai concordar, que é o que você já falou, não só por ser primo, mas por conhecer do futebol dele também. Cara, eu como rubro-negro, e acompanhei, era adolescente na época que o Felipe subiu da base do Flamengo pro profissional, o Felipe Melo era camisa 10, pô. Ele era meio campo ofensivo. A carreira foi levando ele para trás, ele virou volante na Itália, acho que no Cruzeiro ele já começou a jogar de segundo volante, e aí foi empurrando para trás, mas quando ele sobe da base do Flamengo, ele é camisa 10, isso acho que em 2004, se eu não me engano, naquele time caótico do Flamengo, e ele conseguiu se destacar, Flamengo, Cruzeiro, Itália, e aí a vida seguiu, né? Mas, André, agora falando outra coisa, que é o melhor, né? Que é a final da Série A2. O americano foi campeão da Taça Santos Dumont, com 25 pontos, à frente de Resende, à frente de Maricá, que tem um investimento absurdo do município. Maricá, todo mundo sabe que tem aquele fundo de investimento de 2 bilhões. E o prefeito Quaquá não mede esforços, né? Seja no time de futebol, seja na escola de samba, ele gasta o que tem que ser gasto para poder se destacar. E o americano chega nessa final. Qual a expectativa do americano para essa final? O que vocês imaginam, o que vocês projetam para essa finalíssima? Bom, um ponto muito importante para a gente deixar claro aqui, que é a construção que foi feita desde quando nós assumimos a gestão do americano. Quando a gente assume em 2025, a gente encontra esse mesmo cenário, Série A2 do Campeonato Carioca, uma torcida apaixonada com expectativa para subir. Esse ponto da torcida é muito importante, porque a todo momento, por nós, a gente considera o fator torcida, a gente considera o fator paixão e a gente considera o fator história do americano. O americano possui uma história riquíssima e possui nessa história um estilo de jogo. E a gente respeita muito isso. A equipe desse ano, a equipe do ano passado, nós montamos uma equipe muito rápida, um trabalho belíssimo do professor Hermes, a quem eu deixo aqui o meu abraço, um grande amigo, grandíssimo amigo mesmo, ao Léo, que trabalhava com ele, o Léo, assim, 2 profissionais de excelência, ao Brás, que faz a composição da equipe de comissão hoje, fez no ano passado também, e assim, essa trajetória, isso foi o nosso pilar, a história do americano, respeitar o que a torcida espera da equipe em campo, e com isso nós montamos a equipe de 2025, batemos em segundo colocado, houve um erro técnico externo ao campo, e aquilo acarretou na nossa perda de pontos, e a gente não conseguiu disputar a semifinal no ano passado. O ano de 2026, a gente teve bastante tempo para pensar e, sobretudo, analisar quais seriam os atletas que fariam a composição desse ano. Eu deixo aqui meus parabéns ao Vandinho, que é o Wanderson, que foi atleta também profissional, ao Lineker Melo, que também foi atleta profissional, estava no elenco, inclusive, do ano passado, pela brilhante capacidade de
montar o elenco desse ano, porque, sem dúvidas, foram os dois pilares do americano, montar essa equipe muito sólida, que vocês veem a entrega aí dentro de campo, e isso reflete a expectativa do jogo de amanhã. O jogo de amanhã como é que a gente pode dizer? Em momento nenhum passa pela nossa cabeça, por exemplo, passou pela nossa cabeça jogar um jogo fora de casa para segurar o resultado. A todo momento foi, vamos fazer o resultado, vamos jogar com a posse de bola. Pensando nisso, claro, o treinador também é alinhado com as nossas expectativas e toda a comissão hoje também. E amanhã não vai ser diferente. O que esperar do americano é isso, é manter o trabalho bem feito que vem sendo feito. Jogamos já a última partida da competição. Foi em Resende, onde nos sacramentamos campeão da Taça Santos Dumont. Então, volto a dizer, é a melhor equipe junto conosco. Não vai ser um jogo fácil, o trabalho que o Resende vem desenvolvendo há alguns anos está refletindo dentro de campo. Você vê uma molecada muito jovem, um volume de jogo muito grande, a movimentação do time do Resende é fantástica, mas hoje o profissional do americano também reflete, vou trazer aqui uma informação para vocês, que também está refletido um projeto que não é somente de subir para a primeira divisão. O Sub-15 e o Sub-17 estão em disputa do Campeonato Carioca e ambas as equipes estão invictas. Isso é um dado que provavelmente o torcedor do americano agora está sabendo. Ambos também estão invictos no Campeonato Carioca. O Sub-20 começa agora no segundo semestre. Mas essa informação é importante porque reflete exatamente aquilo que o Resende está vendo dentro de campo. Na tua projeção, o americano hoje também vê. No jogo contra a Portuguesa agora na Ilha, o nosso camisa 3, o atleta titular, era o Ryan. O Ryan tem 20 anos de idade. O Ryan é Sub-20. O Lucas, que estava no banco, é um atleta Sub-20, que não estava no banco, mas que jogou de titular. No nosso jogo que nós fomos campeão da Taça Santos Dumont em Resende, o Lucas, camisa 5, é um atleta Sub-20, 2006. Entrou em campo no último jogo também o Fábio Júnior, que é um atleta 2007. Ou seja, se a gente for considerar pelas idades, é um atleta Sub-19. Então, como que é curioso o trabalho, né? Então, o americano chega com muita força na final, assim como o Resende, quando você percebe na tua essência ali do trabalho, os trabalhos estão até similares, né, com a projeção, com o desenvolvimento, com a visão de desenvolvimento dos atletas, sobretudo diante de uma metodologia aplicada. Agora, a expectativa, sem dúvida nenhuma, é que o americano já saia com um bom resultado para a gente decidir em casa e fazer uma grande festa. Só sobe o André? Apenas um. Caramba! O outro vai para a repescagem, né? O vice? Não. Chegaram a cogitar esse ano, de repente, o penúltimo colocado da primeira divisão esse ano, de repente fazer uma repescagem com o segundo colocado, mas não foi passado nenhum arbitral. Você falou de montagem de elenco. Como foi montar esse elenco para um clube que está se reestruturando, um clube que está buscando a sua retomada do protagonismo na região, no estado, como já foi em outros tempos? Como que foi essa montagem? O que vocês pensaram para essa equipe que vem mostrando o que foi bem montada, né? Que foi campeã da primeira fase e chega à finalíssima para subir. Bom, o primeiro fator a ser considerado foram os atletas de qualidade, porque tem uma opinião até que eu externo ela algumas vezes, já externei ela algumas vezes para algumas pessoas, que é o seguinte: a Série A2 do Campeonato Carioca, ela ficou muito específica. Se você conversar com alguns profissionais, é o seguinte: você tem que ter um bom camisa 9, você tem que ter um bom goleiro e uma equipe que saiba jogar a bola aérea, porque em muitos jogos se joga com bola aérea. Ok, isso foi que por um tempo você enraizou na competição, mas fato é que a Série A2 do Campeonato Carioca hoje está muito qualificada. Vide que a gente tem, a gente chegou agora na semifinal com o Resende, o Maricá, o América e o Americano. E se você pegar ali esses 4 trabalhos que estão sendo desenvolvidos, você vê claramente que
todas as equipes com atleta de Série A do Campeonato Carioca. E na minha opinião, eu deixo claro que isso é a minha opinião em relação à competição, é que por um tempo os campos que vinham sendo disputados, eles eram campos não tão bons igual tem hoje. Então hoje você joga no Arizão, você tem um gramado bom para jogar, você joga no Juliette Coutinho, lá no estádio do Maricá. Então a própria competição, e deixo aqui o parabéns pela federação pelo trabalho que tem feito junto aos clubes menores, dessa fiscalização e tudo mais, a gente tem campos hoje que nos permite colocar a bola no chão. Então vamos fazer o seguinte, a gente pensa numa equipe com a cabeça dos anos pretéritos, ou a gente pensa com uma equipe já com a cabeça daquilo que a gente almeja para a primeira divisão. Aí que dá para a gente chegar no meio termo. E foi exatamente isso que nós fizemos. Então, primeiro, nós priorizamos o atleta de qualidade que, se possível, já tenha passado pela competição, até para saber como que funciona a competição. Fugimos um pouco do óbvio, então a gente fugiu um pouco aqui de todos os atletas que jogaram a Série A2, então, tanto que, se você observar, todos os atletas que estão no nosso elenco hoje, são poucos que estavam no futebol carioca, a grande maioria deles estavam em outras competições. O próprio Dandão, nosso camisa 10 hoje, o Dandão ele foi o melhor atleta do Campeonato Capixaba, e salvo engano, nunca havia jogado o Campeonato Carioca, e é de Itaperuna. O Andinho também, que jogou com a camisa 10 agora contra a Portuguesa, é de Itaperuna também. Então esse foi o primeiro pilar para a montagem da equipe, e depois a gente começou sobretudo a priorizar aqueles atletas que nós já tínhamos conhecimento, que são atletas de caráter, são atletas de compromisso. Então, assim, a gente tem um atleta de qualidade A mais, mas a gente tem um atleta de qualidade que é só A, mas a gente tem convicção do profissionalismo dele. Então, isso foi algo que pesou muito, e a gente considerou alguns fatores, principalmente a credibilidade que nós passamos no ano passado, porque fato é que os clubes menores, por falta de incentivo, de patrocínio, até por conta da visibilidade, sangra um pouco com essa questão financeira. Então é sempre um ajuste para lá, um ajuste para cá. Então você acaba, por vezes, perdendo a credibilidade se vai pagar em dia, se não vai pagar em dia. O fator Felipe Melo e Renato Valentim contaram muito, até por conta de serem ali investidores e a gente ter deixado uma boa marca no ano passado. E volto a dizer, aqui o trabalho do Lineker e do Vandinho, de extrema excelência e convencimento, de trazer para perto, chamar atletas que já haviam jogado com eles, isso contou muito. O pilar da construção desse elenco, sem dúvida, aí eu volto a dizer que foi o Vandinho e o Lineker, para considerar todos esses fatores que eu mencionei aqui agora. André, deixa eu assim, eu tive a oportunidade de cobrir o Americano, de ser setorista. Eu tinha dia de ir 2 vezes ao Godofredo Cruz, nosso saudoso estádio. Vamos falar até um pouco sobre isso depois. Mas assim, conheci bastante a história, vivi um pouco a história do Americano, um pouco porque a história, como você disse, ela é muito rica, muito longa. A gente tem aqui craques que saíram daqui, jogadores que saíram daqui e que foram para a seleção brasileira. Por exemplo, não vou nem citar Didi não, porque aí é covardia. Mas vou citar mais recente, o Odivan, né? E assim, quando você fala respeitar a história do Americano, eu acho que você faz uma conectividade direta com o coração do alvinegro, como um todo, né? Claro que é uma cidade toda que está sendo representada, mas a gente sabe muito bem que esse negócio de torcida não tem negócio de cidade, que eu estou torcendo para a Argentina, que é o futebol sul-americano. Wagner que falou isso, eu falei, sul-americana, o que é nada? Eu sou Espanha desde pequenininho. Bom, o que eu quero entender é assim, você é jovem, mas já traz aí uma bagagem também, porque é aquela história, quando você passou lá do outro lado do balcão, você conhece, poxa, você hoje é diretor de um clube, CEO do Americano. Quando o cara reclama para você que o campo tá ruim, você sabe muito bem o que é isso, porque você já passou lá nessas pedreiras da vida lá, né? Um gramado desse ruim, uma temperatura. Porque eu fico vendo também os caras lá nos Estados Unidos, na Copa, fazendo a paradinha lá para hidratação. Bota esses caras para jogar 4 horas da tarde ali em Bangu.
4 horas da tarde em Campo Grande, velho. É tão quente que até o sol vai embora. O cara não fica ali, é muito quente. Então, o que eu quero te perguntar, como é que foi criada essa conectividade toda entre vocês, Felipe Melo, a SAF, que você também faz parte, com o americano, e como resgatar esse privilégio, essa história do americano para a primeira divisão? E aí vem a pergunta, sem dinheiro, como é que é isso? Ou tem dinheiro? Porque eu vi, o apoio é pequeno. Como é que está essa situação hoje do americano? Bom, isso é um ponto muito importante, né? O Conselho Deliberativo do americano, desde o princípio das nossas conversas, sempre nos surpreendeu muito. Nós nunca tivemos nenhum debate raso, nós nunca tivemos nenhum debate pobre de ideias. Então, o americano, quando a gente chega no americano, o americano já está convicto de que precisava se tornar uma SAF, até por conta dos últimos anos, como veio sendo conduzido. Aqui eu deixo meus parabéns até para o Carlos Abreu, que buscou acesso para a primeira divisão, salvo engano, em 2018, ao Wagner, que fez um trabalho de grande excelência durante o período de pandemia, que não tenho dúvida que foi dificílimo, e a partir daí a gente chega ao clube. Quando a gente chega ao clube, volto a dizer, nós nunca tivemos nenhum debate pobre de ideias junto ao Conselho Deliberativo. Pelo contrário. Eu deixo até aqui meu abraço ao Vitor Rangel, que sempre foram debates extremamente acalorados. Acabava aquilo dali, às vezes, nós chegamos a fazer reunião de 3 horas e meia, 4 horas, assim, mas de sair esgotado. Eu falo assim, cara, eu não estou aguentando mais. Ele fala assim, eu também não, mas está no ponto final. Então, já está chegando ao final, né? Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, principalmente para todos que me perguntam sobre isso, o americano ele tem uma marca na história da permuta que foi feita em relação ao estádio. Não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho uma opinião muito concreta em relação ao que foi feito. Mas, fato é que hoje, para a gente assumir a gestão do americano, o Conselho Deliberativo do americano, mas assim, colocou vírgula por vírgula, o acordo de acionista deve ter umas 80 páginas por baixo, umas 80 páginas por baixo, o esboço, entendeu? Então, uma coisa que eu quero ressaltar aqui e exaltar foi o trabalho do Conselho Deliberativo, da comissão de SAF que foi estabelecida, porque realmente fizeram um trabalho brilhante, claro, para chegarmos a uma composição. A comissão puxa de um lado e a gente puxa de outro, exatamente para ficar bom para os dois lados. Isso foi um ponto, inclusive, de muita importância, exatamente para o que eu falei, de consideração daquilo que é a história do americano, daquilo que é importante para o americano, daquilo que o americano precisa. Então, quando eu falo hoje dessa identificação, quando a gente fala hoje de investimento, existe um peso de responsabilidade muito grande em nós. Não é simplesmente a gente estar ali, está fazendo algo para aparecer bacana, até porque eu acho que é muito claro que são poucas as vezes que eu dou entrevista, que eu falo, que a gente aparece de fato ali fazendo algo espalhafatoso em relação ao americano, e são muitas das vezes que a gente aparece trabalhando demais. Quem vai ao estádio em dia de jogo sabe o quanto que Raquel fica para um lado e para o outro. Raquel que hoje talvez seja o maior pilar, mais do que eu, não é porque é minha esposa não, mas com certeza absoluta é o maior pilar do americano hoje. Em dia de jogo, a Raquel não para. Então, essa identificação logo de início, o trabalho que o Conselho Deliberativo fez para chegarmos a essa composição, também trouxe muita robustez e segurança para o investimento que a gente faz hoje no americano. Então, se a gente faz um investimento hoje sólido para chegar a cara de estar na primeira divisão, para ter uma categoria de base invicta, o sub-17, sub-15, que é composta por atletas de 14 a 17 anos, então traz essa segurança exatamente pelo investimento alto que está sendo feito ali a cada quinzena, né? Não é a cada mês, a cada quinzena. Consegue revelar esses valores ou não é necessário, ou não é ideal? Não é ideal. Não é ideal. É hora de plantar, né? É isso.
para colher depois. Exato. Bom, assim, tem várias perguntas sobre essa questão da SAF, a gente vai entrar muito nisso agora depois do próximo bloco. Eu só vou fazer mais uma para fechar esse bloco, a gente fazer um intervalo e tomar um café para voltar. O americano está pronto para subir para a primeira divisão? O americano está pronto. O americano hoje está pronto para subir para a primeira divisão. Acredito que, principalmente, o trabalho de administração, de maneira geral, colocou hoje o americano numa rota de subir para a primeira divisão. Eu acredito que assim, é até muito usar a melhor palavra aqui para pontuar isso. Um clube para estar na primeira divisão precisa de uma organização grande. E alguns clubes da Série A2, muitos inclusive, vêm demonstrando isso ao longo do tempo. Aquilo que a gente tem vivenciado no estádio, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum ponto de observação daqueles que vêm fazer a partida, daqueles que trabalham, é um feedback muito importante para a gente, porque uma coisa é a gente estar jogando na cidade, por exemplo, agora para o jogo de volta, a gente vai ter uma carga de mais de 2.800 ingressos. No jogo contra o América, nós tivemos uma carga de 2.000 ingressos, vendemos absolutamente tudo. E foi um jogo de muita tensão para a gente, porque rivalidade entre torcidas, torcida aí do saudoso Goitacás tem uma parceria junto à torcida do América, então sempre foi um ponto de preocupação para a gente. A Polícia Militar, a Guarda Municipal não mediu esforço para nos ajudar. Eu fiz questão de sair do estádio durante a partida, agradecer a cada um que estava do lado de fora, porque realmente foi de grande valia para a gente. E quando a gente finaliza um jogo desse, passando para a final, com milhares de pessoas dentro do estádio e não tem nenhuma intercorrência, não tem nenhum problema, eu acredito que realmente valida bastante coisa, porque o resultado de campo a gente sabe que vem. O resultado de campo a gente já sabia que viria, porque isso não está sendo construído dia a dia de trabalho somente da equipe profissional. Isso está sendo construído desde o tio que fica ali no portão. Então o tio que fica no portão, ele sabe que a construção começa dele, porque o atleta chega e tem que ser recebido com um bom dia, com um sorriso, com as tias da cozinha, com as tias da limpeza, e todo esse organismo vivo que hoje está dentro do americano, que são aproximadamente 50 funcionários trabalhando hoje diariamente no americano, eles sabem que para a gente ter o resultado de campo, a gente precisa estar vibrando na mesma energia. Então, quando a gente enxerga esse todo do americano hoje, eu acredito sim, falo com propriedade, que a gente está pronto para subir para a primeira divisão. Perfeito. Aqui, vamos ao intervalo? Pode ser também considerado a pausa para hidratação. Só que ao invés de isotônico, eu vou tomar um café aqui para despertar o sono. Rapidinho. São 7 horas e 48 minutos e que Deus te ouça. Mas eu acho que é isso. O trabalho feito assim, desta forma, com competência, profissionalismo, não tem como dar errado também não. Resultado dentro de campo é aquela história. É tudo plantado para poder colher. O Everton, meu caro André Vitor Freitas, CEO do Americano Futebol Clube, conversando com a gente aqui nessa pré-decisão que começa amanhã. Amanhã não, André, eu estou pensando em domingo, não, são 2 sábados. Amanhã, não é isso? E amanhã, 17 horas. Estádio do Trabalhador, primeiro jogo. Amanhã vai ser transmitido pela TV Cariocão no YouTube? Ou Cariocão TV ou TV Alerj. Provavelmente TV Alerj. Ah, tá, beleza. E o outro jogo, que aí nós já estamos convocando aos torcedores, carga de quase 3.000 ingressos, mas não deixe para a última hora, vai ser aqui em Campos, no Arizão. Que horas vai ser, André? 2h45. Arizão, jogo dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, 2h45. Então, já, a partir de quando esses ingressos vão estar disponíveis para venda, André? A partir de segunda-feira. Online, talvez até, eu vou tenho até que ver isso, mas talvez até, de repente, até amanhã, depois, logo após a partida, já esteja disponível online, mas o mais certo é segunda-feira. Mais certo é segunda. Tá. Quem quiser ficar atento aí, nós vamos anunciar, claro, o Grupo Folha apoia esse
eventos, sem dúvida nenhuma, e a gente vai estar anunciando aqui também. Gente, 7h50 em Campos, pausa rápida aqui no Folha no Ar, para a gente voltar conversando com o André Vitor Freitas, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. Se você busca